boa noite a todos aqui os presentes. Boa noite, candidatos. Vou começar por fazer uma breve apresentação de cada candidato. Nuno Pereira, do Movimento por Gaia. Rui Leite Castro, da Iniciativa Liberal. Paula Batista, da CDU. Fernando Almeida, do PST. Albino Almeida, do PS. Luísa Ferreira da Silva, do Bloco de Esquerda. Pedro Ribeiro de Castro, do PAN. E, por último, Jorge Pereira, do Chega. Sendo Vila Nova de Gaia o terceiro concelho mais populoso do país, é importante debater alguns temas que são relevantes para a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, nomeadamente o funcionamento da Assembleia, a desagregação das freguesias e o futuro do concelho. Cada candidato terá sensivelmente 2 minutos para cada tema, tendo no final uma intervenção livre de 3 minutos. Eu pedia, se alguém quiser responder a algo que se sinta atingido, que sinta que tem a resposta, eu pedia só que aguardassem. No final daremos sempre uma segunda ronda no fim de cada tema para poderem abordar alguma questão, e evitando assim andarmos aqui numa bola de ping-pong, se me permitem a expressão. Portanto, nós para começar vamos falar um bocadinho sobre o que cada um de vocês pensa sobre o que deve ser o funcionamento da Assembleia, o local onde nos encontramos. Atualmente a Assembleia conta com os deputados eleitos, com os presidentes de junta. Em Vila Nova de Gaia, e está cá o Albino Almeida que preside atualmente, por norma os tempos acabam por ser alargados, não há rigidez. Eu perguntava-vos qual a opinião a respeito do que deve ser o funcionamento da Assembleia e, de certa forma, como é que tem funcionado, se bem, se mal, e o que deve mudar ou não. Portanto, Fernando Almeida, começava por si, perguntava o que é que pensa a respeito deste tema. Sim, começo por cumprimentar todos os presentes, mas por cumprimentar também os membros da mesa, uma palavra muito particular ao Dr. Albino Almeida, presidente do exercício na comunidade, e evidentemente também os seus jornalistas. Relativamente ao funcionamento da Assembleia, eu acho que, antes de mais, cada um tem de pugnar de forma a ser digno do órgão para o qual está mandatado e, evidentemente, ter um comportamento agradável, simpático para com as outras pessoas, tentando, de alguma forma, também, por outro lado, ter um comportamento responsável, um comportamento que permita ter compromissos que sejam bons para o Conselho e, portanto, ser profundo na análise que fizer das temáticas que vierem aqui à Assembleia, ser humilde, no sentido de querer aprender, querer analisar e estar atento àquilo que os outros também dizem e, por outro lado, também procurar conselho sempre que necessário, sempre que isso se justifique e, evidentemente, conhecer também a legislação inerente ao próprio funcionamento da Assembleia. Nós sabemos que a Assembleia Municipal é um órgão sobretudo, um órgão de apreciação e fiscalização, tem o seu próprio regimento, que eu, aliás, tive a oportunidade de ler, e que, enfim, me pareceu perfeitamente adequado e não tenho, assim, nenhum reparo a fazer esse mesmo regimento, parece um regimento bem feito. Evidentemente, temos também de conhecer a legislação, aqui as nossas próprias funções na Assembleia Municipal, portanto, conhecer a legislação, o que, aliás, também já fiz, e, aliás, até tenho comigo. E, portanto, se ter de tomar, e evidentemente ter sempre presente que estamos aqui a funcionar para o bem do Conselho, para promover o mais possível o Conselho, mas eu acho que também, se possível, devemos ter uma atitude, sempre possível e sempre que entendamos, devemos ter uma atitude de forma a promover o bem-estar das populações e, evidentemente, darmos guarida e nós próprios incentivarmos que as pessoas tragam as suas propostas, de forma que possam ser analisadas na Assembleia Municipal. Jorge, se pudesse alterar alguma coisa, o que é que fazia para melhorar na Assembleia? Boa noite. Tem que arretar. Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar os candidatos, a vossa iniciativa de debates, que acho excelente, exemplar, as pessoas aqui presentes e quem nos está a ver em casa. O Chega é a primeira vez que concorre a umas eleições autárquicas como tal. Não temos experiência pormenorizada do funcionamento em si da Assembleia Municipal, mas, como é óbvio, tivemos que
conhecer o funcionamento, tivemos que, daquilo que nos foi possível de fora, estudar o regimento. E aquilo que eu mudaria, que é uma das minhas propostas, se conseguir isso junto dos meus colegas deputados municipais, seria descentralizar algumas sessões da Assembleia Municipal pelas freguesias. O artigo 23, no número 2, estipula precisamente do regimento da Assembleia, estipula que isso é possível fazer. É uma forma daquilo que eu chamo de aproximar a política das pessoas, para não haver esta divisão e estarmos de costas voltadas para no fundo, aqueles que devemos representar. Outra proposta que eu faria era diminuir o número de pessoas que são necessárias para que um tema seja discutido na Assembleia, que é o chamado direito de petição. Neste momento são necessárias 250 pessoas e acho que era positivo que as pessoas pudessem, de uma forma mais simples, trazer os problemas que de facto as afetam para as discussões da Assembleia. Sentir essa proximidade junto de um órgão fundamental, fiscalizador e deliberativo como é a Assembleia Municipal. Acha que isso não acontece? Não, eu não diria que não acontece, mas podemos ir mais além. Obrigado. Antes de mais, eu pedia só uma correção. O Fernando Almeida é candidato da coligação PSD, CDS, PPM e não apenas do PSD, como por lapso foi mencionado. Rui Leite Castro, em relação ao funcionamento da Assembleia, por vezes são dossiês enormes entregues com pouco tempo, os deputados não podem ser profissionais, longe disso, porque todos têm que ter os seus empregos. Como é que vê o funcionamento e o que é que alteraria? Boa noite a todos. O primeiro objetivo que eu gostaria que a Assembleia tivesse é que fosse transparente. E quando eu digo isto, é os documentos que refletem a atividade da Assembleia, nomeadamente as atas e as gravações, deveriam estar públicas, deveriam estar facilmente acessíveis. E também, se possível, enfim, esta casa também equipada, que a própria Assembleia Municipal pudesse funcionar online. Há vários municípios do país que o fazem. Portanto, não há razões para a Assembleia Municipal aqui direita também não o fazer. Além do mais, eu devo referir que a Iniciativa Liberal, que há uns meses, pediu o acesso às gravações de algumas das reuniões da Assembleia Geral, não nos foram disponibilizadas, nós queixamos à CAD, portanto, à Comissão de Acesso dos Documentos Administrativos, ganhamos essa petição e continuamos sem ter acesso às gravações. Portanto, transparência, não é? Precisamos de saber o que se passa aqui dentro. E as pessoas têm todo o direito de saber o que se passa aqui dentro. E para aproximar os cidadãos das decisões, os cidadãos têm que ser informados, muito mais então os representantes dos cidadãos. Portanto, essa era uma das questões que eu gostaria, de princípio, que fosse tomada. Também, como disse, e no sentido que também já falei, conseguir que os cidadãos, os gaienses, se aproximem da Assembleia Municipal. Não é preciso deslocá-la, acho eu, uma vez que pode-se transmitir online, mas conseguir que eles participem de uma forma real das decisões e das informações. Também, antes das Assembleias Gerais, também deveria ser fornecido, com o tempo, não é, todos os deputados, a informação que se vai enfim, discutir na Assembleia da Agenda, né? Isso com o tempo, para se poder pensar e para se poder decidir em conformidade. No fundo, eram estas as minhas propostas. Obrigada. Candidata Luísa, concorda que não existe esta transparência na Assembleia? Muito boa noite. Quer acender no botãozinho do microfone, por favor. Sim. Muito boa noite, cumprimento toda a gente presente, os meus colegas de mesa, os organizadores. E em relação ao funcionamento da Assembleia, não, eu não falo de falta de transparência, isso é um qualificativo, não trouxe a ideia de trazer para aqui um qualificativo, trouxe 3 ideias em relação ao funcionamento da Assembleia que para mim são caras. Uma é criar condições a uma participação mais qualificada dos deputados e das deputadas. Portanto, quando eu falo em criar condições a uma participação mais qualificada, é
podermos ter mais tempo para analisar dossiês, que às vezes são mais do que importantes, que chegam à Assembleia, e portanto penso que isso poderá fazer mediante articulação entre o Presidente da Assembleia e o Presidente da Câmara, pelo menos em algumas das vezes, sempre que possível, e para além da questão do tempo, a questão de podermos conhecer os projetos antes de eles estarem finalizados. Normalmente os dossiês que nos chegam vêm já finalizados na sua escrita final e só esperam, digamos, apreciação e aprovação, apreciação e aprovação pelos deputados, e eu acho que devíamos ter conhecimento dos projetos enquanto estão em curso, enquanto estão a ser redigidos, pelo menos a sua forma final, por forma a se poder colaborar nessa fase. A outra ideia é a ideia de promover a participação cidadã, e exatamente aí acho que é importante aquilo que já foi dito, de transmissão online das sessões, da colocação online de todos os relatórios, todos os projetos, todos os documentos que são aprovados na Assembleia, e eu falaria até da Assembleia poder organizar a participação cidadã, poder fazer o que se faz em alguns outros países já esporadicamente, de onde a onde, quando se justificar em relação a alguns temas, que é organizar sessões consultivas com grupos representativos, com os critérios a decidir, e que podem ser alimentadas com dossiês de informação, com informação acessível em termos de linguagem, que podem ser até alvo de comunicação de pessoas, técnicos especializados nessas matérias, que possam dar informação a esses grupos para eles depois poderem decidir. A terceira ideia, e esta é uma ideia que corresponde a uma proposta que o Bloco de Esquerda já apresentou na Assembleia Municipal, que é a implementação do provedor do município. Na nossa proposta, o provedor do município deve ser uma entidade independente, deve ser uma entidade eleita pela Assembleia Municipal e que responde perante a Assembleia Municipal e que pode aumentar a participação. Aumentar a participação na resolução de problemas e colaboração na resolução de problemas, e as pessoas podem apresentar queixas, reclamações, que depois o provedor orienta, pode fazer recomendações, obviamente não é uma pessoa que vai tomar decisões. Obrigado. Pedro Ribeiro de Castro, já muito foi dito, eu perguntava-lhe qual o seu ponto de vista sobre o funcionamento da Assembleia e o que deve mudar, se deve mudar alguma coisa. Não tenho microfone. Começava por desejar boa noite a todos os presentes, aos candidatos, ao público presente, aos jornalistas. Pois, já muito foi dito, mas interessa sempre realçar a importância do trabalho que a Assembleia Municipal tem na implementação do Estado de Direito. A democracia exige que, na verdade, este órgão deliberativo, por excelência, seja de facto reconhecido pelos benefícios que traz às comunidades locais. Intimamente ligado a este assunto, temos um assunto que de todos já foi discutido aqui diversas vezes também na Assembleia Municipal, que tem a ver com o exercício do direito de oposição. E com a transparência, com a democracia local, com a responsabilidade política, com a participação dos cidadãos, como já aqui foi referido. O PAN tem, e eu pessoalmente também tenho, como dessa particular visão do funcionamento da Assembleia Municipal, relativamente à composição da mesa. Quero dizer com isto o quê? Que acho que a composição da mesa deveria consagrar o princípio da representação proporcional relativamente e nesse sentido refletir os resultados eleitorais. Como sabemos, à mesa cabem importantes funções de direção, de coordenação, de orientação dos trabalhos que são desenrolados nas sessões da Assembleia Municipal, e por isso, a nosso ver, é mais uma garantia democrática necessária ao bom funcionamento deste órgão. Daí também fazer sentido alterar a lei 2498, que regula exatamente o exercício do poder peço desculpa, que agora aparece-me aqui a lei dos direitos da oposição.
Relativamente à Assembleia Municipal, o PAN esteve cá representado estes últimos 4 anos. O balanço é francamente positivo. As sessões correram de forma muito consensual, muito pelos bons trabalhos desenvolvidos pelo Presidente, pelo candidato agora, Alvino Almeida. Mas a verdade é que há algumas situações que também já foram aqui ditas, nomeadamente as gravações do provedor do município, que também faz todo sentido existir. Eu indicaria, por exemplo, as situações das reuniões de representantes de preparação para as Assembleias Municipais e preferiria o modelo misto. E agora também em termos de pandemia fazia todo sentido termos algumas reuniões, porque no fundo algumas reuniões que só vão ser debatidas às grelhas do tempo. Não faz sentido estarmos todos a deslocar para a Assembleia Municipal, para estarmos numa reunião de 20 minutos, coisa que é possível. Agora, sem dúvida que há reuniões que o exigem e que nós devemos estar presentes nesse tipo de reuniões, nomeadamente para a preparação das sessões da apresentação do Orçamento Municipal, da apresentação de contas de gerência, isso sem dúvida que sim. E a transmissão, eu terminava com isto, a transmissão efetivamente em streaming das Assembleias Municipais fazia todo sentido. Obrigada. Candidato Alvino, qual é o balanço que faz destes 4 anos? Teria repetido tudo da mesma forma? Tudo não. Antes de mais, boa noite a todas e a todos, boa noite aos meus colegas, mas obviamente tudo não. Porque eu tenho já uma idade, não muita, mas apesar de tudo alguma, 60 anos, que me permitem distinguir 3 realidades na vida política e na vida pública. Sonhos, realidade e leis. É preciso ter isto presente em cada momento. Começando pelos sonhos. Nenhum Presidente da Assembleia deste país eleito até hoje, esteja em que lista estiver, foi uma escolha dele próprio. Foi uma escolha de quem achou que ele traria à respectiva Assembleia o valor acrescentado. Estamos aqui, todos aqueles que os partidos que os propuseram entendem que trarão à Assembleia de Gaia o valor acrescentado pela sua personalidade, pela sua forma de estar na vida. No próximo domingo, só haverá primeiros eleitos das listas. Só haverá os que foram primeiros eleitos das listas, são os cidadãos. Ao passo que o Sr. Presidente da Câmara fica com todos os poderes executivos, logo nessa noite, na Assembleia só há primeiros eleitos. E o que acontece a seguir é que, de acordo com as forças que estão eleitas, são propostas as mesas. E as mesas têm sido propostas e votadas esmagadoramente do ponto de vista em que o for. Podem, naturalmente, aliás, levanta-se uma questão, o legislador, às vezes, é muito generoso e depois cria problemas. Quando defende a igualdade de género, temos um problema, como imaginam. Sendo que a mesa tem 3, para haver igualdade de género tem que lá estar 4. Começa logo por aí. E são as pancadas que o legislador dá no sonho. Compreendem o que eu quero dizer? São as pancadas que o legislador dá no sonho. E já deu há muitos anos. E agora vai mexendo, e mete uma lei, e mete outra, e de repente aquilo não quadra muito bem. Portanto, fica dito para que conste, essa é uma limitação. Depois estamos a caminho, nem vos vou contar a história do procedimento, porque ocupava tempo do meu tempo, mas aqui atrás de nós já deve ser aqui um placarzinho atrás e há de haver outro ali, para poderem ser transmitidas. Porém, eu vou ter de solicitar aos partidos e aos deputados uma declaração para fim do regulamento de proteção de dados para que a transmissão possa ser feita, não é chegar aqui e transmitir. Os senhores estão aqui hoje e nós, porque acordamos com o Pedro que podia transmitir. Se um de nós tivesse dito que não, já não estávamos desta maneira. Portanto, finalmente, o que queria dizer-vos é que a própria Lei 2498 do Direito da Oposição é tudo menos clara. Porque faz com que seja o relatório do Estatuto da Oposição seja uma apreciação sem consequências, porque não é votado. E, portanto, volto ao que disse no início e termino. Sonhos, realidade e lei. Temos procurado, com todos os partidos que estão nesta Assembleia, conjugar os sonhos de cada um, as realidades que temos a partir do voto e a lei, que é imperativa e da qual não se pode fugir, e por isso lamento dizer ao colega candidato pela Iniciativa Liberal que a verdade não foi o que disse, porque parou um passo antes. Nós recorremos da última decisão do CADA e assim foi-nos dada a razão. Portanto, lamento que não tenham essa informação, porque na verdade o que lá diz é que
E nós invocamos isso. E eu não quero perder muito tempo com isso, porque amanhã mesmo, se quiser, eu dou-lhe os papéis que tenho essa decisão. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Paula Batista, já muito foi dito, mas pedi-lhe também a sua opinião. Nós já tivemos esta conversa num outro momento, mas pedi-lhe agora a sua opinião sobre o tema em questão. Bem, antes de mais cumprimentar todos os candidatos e a candidata, cumprimentar todos os presentes e todos os que nos acompanham, e sobre o funcionamento da Assembleia, penso que há aqui duas coisas para sublinhar. Uma delas é a questão. A Assembleia Municipal é um órgão fiscalizador e, enquanto tal, deve reger-se pelo maior respeito, independentemente das opiniões políticas que aqui possam ser expressadas, e que nem sempre assim aconteceu, lamentavelmente, mas eu penso que também sobre isto há uma evolução e alguns aspectos mais positivos, outros menos. Saliento um outro aspecto positivo, que é a questão das forças políticas que têm menos representatividade. A orientação dos tempos verticais permite-nos intervir sem que nos seja cortada a palavra e, portanto, eu penso que isto é muito importante do ponto de vista democrático para que as forças políticas aqui consigam tentar explanar aquilo que é a sua posição sobre os documentos em apreciação. E depois eu gostava de referir aqui, eu penso que talvez até mais importante, a questão dos dossiês, que aqui falam, os dossiês temáticos. Como disse o Dr. Albino, de facto, a lei é a lei, e aquilo que a lei diz é até 48 horas antes da Assembleia. Portanto, estamos aqui com muitas forças políticas e todas elas tiveram, todas não, mas algumas tiveram representatividade no Parlamento suficiente para poderem alterar e não o fizeram. Portanto, eu penso que está em boa altura de voltarem a fazer essa reflexão, porque de facto 48 horas para quem quer exercer o seu direito democrático de estar em representação daquilo que foi do escrutínio democrático pela população, e depois tem os seus trabalhos e tem 48 horas para a análise dos dossiês, que às vezes são complexos, naturalmente, que exige muito de quem está em representação dos cidadãos. No entanto, só mais um bocadinho, eu não faço a segunda volta. No entanto, nós não nos podemos esquecer que nós não somos técnicos. Os dossiês são elaborados por técnicos, e muitas das vezes técnicos da Câmara, pessoas com muita experiência. E, portanto, nós estamos aqui para fazer uma apreciação política das questões. E ela é bem mais importante, porque foi para isso que as pessoas nos elegeram, não foi para dar pareceres técnicos. E esses já existem, que normalmente estão anexados aos dossiês. Portanto, nós estamos aqui com uma função. Nós apresentamos as eleições como um determinado projeto político, as pessoas votaram esses projetos políticos e nós temos que analisar os dossiês em função daquilo que foram as nossas propostas políticas e se eles correspondem ou não àquilo que eram as nossas propostas. Isto é que me parece ser adequado, porque nós estamos aqui a fazer política, nós não somos um gabinete técnico, nós somos a Assembleia Municipal que exerce funções de órgão de fiscalizador na ação do Executivo Camarário. Portanto, eu penso que aqui às vezes há algumas confusões e que eu acho que isto deve ficar muito claro e bem presente no espírito das pessoas para que percebam o que é uma Assembleia Municipal. Naturalmente que cabe também aos seus deputados fazerem proposta, mas o seu fim, o principal, é efetivamente fiscalizar. Por isso, muito obrigada pela compreensão. Obrigada. Nuno, ouvimos todos os candidatos, também queremos ouvir a sua opinião. Já não tenho muito mais a acrescentar, não é? Mas vou utilizar o meu tempo. E quero agradecer a todos os presentes. É a primeira vez que cá estou neste local não físico, mas neste local como candidato. Quero agradecer ao Gaia Semanária e à Terras de Gaia, porque foi efetivamente a comunicação social que mais cobertura deu à nossa campanha. E quero dizer que esta Assembleia Municipal é o órgão colegial mais importante do Conselho. É este órgão que faz a filtragem das decisões do Executivo. E às vezes, quando estou a candidatar ainda pela primeira vez e quase como movimento independente, quase estou a aparecer nos cartazes, vejo o António Costa, vejo o André Ventura e digo assim, eu não sei onde é que eles estão a candidatar, mas de qualquer das formas
é esta a minha presença que eu vou ter e é aqui que eu quero estar. As regras são muito simples, praticamente já todos as filtraram e já disseram. A mais importante realmente acho que é as transmissões, as gravações e os conteúdos que depois devem ficar disponibilizados. Além de que também devem dar as peças daquilo que vai ser discutido na Assembleia anteriormente, com as tais 48 horas. Portanto, e é isso que se pede, a tal transparência e a transmissão de informação a todos os municípios. Eu quero acrescentar que se nós formos eleitos, não vamos ser todos presidentes da Assembleia, como é óbvio, nem vamos todos, portanto, vamos exercer as funções como deputado e vamos representar os cidadãos que vão votar em nós. É óbvio que nos dias de hoje, com as tecnologias que existem, nós também queremos trazer à discussão e ter contacto direto com os cidadãos que vão votar em nós para trazer essa discussão. Eu tenho contacto com alguns deputados da Assembleia da República, aos quais por vezes até transmito algumas mensagens que gostaria de ver à discussão, às vezes eles levam, outras vezes não levam, e temos ali um chat online enquanto eles estão a trabalhar. É óbvio que na Assembleia da República estão lá quase o dia inteiro, não é aquilo que acontece aqui, que é uma reunião semanal, mas de qualquer das formas precisamos então dessa tal transparência. Não quer dizer que ela não exista, mas pode ser muito melhorada. Estou um bocado contra aquilo que o Sr. Candidato Chega dizia, porque não vai haver condições para distribuir as assembleias pelo Conselho, e acho que a única forma e a melhor forma de aproximar os cidadãos é mesmo trazer as transmissões online. Queria só acrescentar que estas medidas que queremos trazer à discussão e referindo relativamente à tal transparência e trazendo um exemplo concreto das dificuldades que a colega agora falou, de termos os processos relativamente técnicos para podermos fazer as próprias discussões, temos uma situação temos uma situação recorrente que aliás o nosso Presidente da Câmara está a passar relativamente às regras que violou, por exemplo, do PAEL, e que veio à discussão do Executivo e que ninguém conseguiu identificá-las, não é? Está sujeito a perder o mandato exatamente por causa dessa situação, e depois veio à Assembleia Municipal e também 33 deputados não conseguiram filtrar a situação, e neste momento temos uma situação caricata que o Presidente da Câmara pode ficar sem exercício das funções. Com isto só quero terminar que nós estamos mesmo aqui a representar os cidadãos, somos um movimento muito pequenino, mas é isto que nós pretendemos cativar, é o cidadão que não se vê representado na Assembleia, e ao podermos dar a voz dos cidadãos, podemos trazer os assuntos que eles pretendem. Analisada a primeira ronda, eu dava agora 30 segundos se alguém quisesse acrescentar alguma coisa. Não sei se o Fernando Almeida quer acrescentar alguma coisa a esta discussão. Sim, eu subscrevo algumas das propostas que facto. Pedi-lhe que ligasse o seu microfone, por favor. Sim, sem dúvida que eu estou inteiramente de acordo com o facto das sessões terem ou poderem ser transmitidas online. Acho que transmitem outra, de facto, o público pode perceber-se, não só do verbal, mas também do não verbal, que é muito importante em termos de comunicação. Não é? E, portanto, por outro lado, acho que pode perceber de facto do empenho com que os deputados trabalham e enfim, pugnam pelos interesses do Conselho. A figura do provedor, enfim, também é uma figura que me é cara, absolutamente, eu também tenho esse acordo, e portanto não tenho assim muito nada a acrescentar. Jorge Pereira. Em relação à proposta de descentralização das reuniões da Assembleia, obviamente que não serão todas as reuniões. E isto mais que tudo tem um significado simbólico de levar a própria Assembleia junto das pessoas. Porque eu também estou de acordo com as transmissões online, sem dúvida, mas temos que ter em consideração também a iliteracia em termos tecnológicos que ainda temos no nosso país. Quantas pessoas, a partir de uma determinada faixa etária, conseguem ter acesso, ou conseguem saber o que é que vão fazer para ter acesso a uma reunião online da Assembleia Municipal. O contacto primário, olhos nos olhos com as pessoas, é fundamental. Obviamente que um suporte digital ajuda e é importante, sem dúvida, mas não há nada que substitua o contacto humano direto. Obrigado. Sim. Queria só fazer, porque considero que isso foi tocado de forma leviana, com o devido respeito, a honra dos deputados que estiveram aqui nos últimos 4 anos. Nenhum deputado deixou de fazer questões, questionar o painel e votar de acordo com a sua consciência. É bom que se saiba isto, porque os seus deputados não são velhos de nascer aqui, nem nasceu agora ninguém super iluminado que vai fazer virar o mundo ao contrário e pô-lo perfeito. Isso não existe.
Se alguém acha que existe, pode desenvolver-se desde já. Portanto, os senhores deputados manifestaram aqui a sua opinião, mas há uma coisa que devemos todos saber e por isso o processo está a estar em tribunal. Eu sou dos que acham que ele deve ser julgado em tribunal, porque aquele processo foi aprovado pelo Tribunal de Contas. A estruturação financeira do município foi aprovada pelo Tribunal de Contas e nessa estruturação financeira estava o painel. Recordo-me alguns senhores deputados que perguntaram isso expressamente para saber como era. E, portanto, não podemos, de facto, falar do que não sabemos com o devido respeito. Eu peço que lhe conclua. E, portanto, mas isto é defesa da honra de uma instituição chamada Assembleia Municipal e Município. Porque muitas vezes, e eu fui várias vezes testemunhar o que aqui foi feito por esta Câmara ao Tribunal Administrativo e Fiscal. E o que de lá veio em todos os casos foi a completa absolvição da Câmara. Aqui não moram pessoas irresponsáveis. Aqui moram pessoas que trabalham, como disse a senhora deputada, a receber documentos em cima da hora, mas nem por isso deixam de perguntar. E, portanto, são esclarecidos. As nossas reuniões às vezes prolongam-se no tempo exatamente porque os seus deputados são exaustivos e o Sr. Presidente explica. E, portanto, aquilo que quero dizer é que o Sr. Presidente não corre, a meu ver, nenhum perigo de perder o mandato por causa do PAIL. Porque o Tribunal de Contas, ao validar o PAIL, validou todo o pagamento que estava no processo de reestruturação da Câmara. E, portanto, por isto que ficasse claro, porque eu não permito que cheguem aqui pessoas que, não conhecendo quem cá esteve e que pode cá estar outra vez, sendo eu, quando a Assembleia está fechada, também representante da instituição, não posso permitir que se façam aqui acusações levianas. Muito obrigado. Rui Castro. Eu sempre quero uma discussão, eu peço desculpa, não queria entrar numa discussão, mas é assim, só 10 segundos, olha até. Eu, em momento algum, eu quis atacar em qualquer situação o Executivo e os deputados que cá trabalharam, em momento algum. E, aliás, uma das colegas referiu que os temas, às vezes, são de tal forma complexos que é de extrema dificuldade transmitir essas decisões. Em momento algum, e quero que fique claro, eu não quis atacar ninguém. Aliás, só trouxe um pequeno exemplo de que, por vezes, não é em termos de leviandade, mas se, por vezes, como existem maiorias absolutas, tanto no Executivo como na Assembleia, as coisas podem passar mais facilmente. E aquilo que a gente está a lutar é a pluralidade dentro da Assembleia. Somente essa questão. Obrigado. Eu penso que de parte a parte ficamos esclarecidos. Rui, pedi-lhe, voltando ao tema, se quiser acrescentar alguma coisa. Sim, foi rápido. Eu também devo dizer que a Iniciativa Liberal também tem no seu programa a criação do provedor do município, como várias forças já aqui também o propuseram, e queria só também esclarecer que, em relação à decisão da Câmara, a decisão da Câmara é uma decisão final, à qual não existe recurso, porque se trata de um processo não vinculativo. Portanto, penso que estava um bocadinho equivocado o Sr. Alvin Almeida, só isso. De novo, a defesa da honra. Já morreu a semana passada quem tratou disso, quem tratou dessa situação, e eu farei entrega, como disse, amanhã, porque nunca foi requerido, qual foi a posição final que foi dada à Assembleia Municipal perante o CAD, e talvez fique esclarecido. Qualquer um, porque agora, ao contrário do que aconteceu na altura, agora a Iniciativa Liberal é parte das eleições. E, portanto, eu considero igualzinho aos outros e terá a informação que os outros têm. Isto é que é vital. E, portanto, já disse que terá, a partir da manhã, procurar se faz favor, que lhe entregue. Candidata Luísa. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não. Não? Vamos com o Pedro Ribeiro de Castro. Só dar nota que, efetivamente, a questão do PAEL, deixamos a questão, se calhar, de defeito de profissão, deixá-la correr termos no Tribunal Administrativo e depois logo se verá. Eu chamava a atenção para uma coisa que aqui ainda não foi dito e que é, acho eu, também uma nota positiva desta Assembleia Municipal, que é a intervenção do público em primeira instância, no início de cada sessão. Como sabemos, há pouca participação política do cidadão comum e isto, se calhar, até é um incentivo adicional a que o cidadão município de Gaia compareça nas Assembleias Municipais, não só para ficar por dentro dos assuntos debatidos, mas também para poder participar de forma política. Há muitas, como sabem, há muitas sessões de reuniões da Assembleia Municipal que a intervenção do público é a final. Por isso, muito dificilmente o cidadão comum espera 2, 3, 4 horas no máximo para poder intervir. E fazer só para terminar o realce, porque foi uma dificuldade nestes 4 anos, aliás a minha companheira Paula Batista já o referiu, que era a apresentação dos documentos
embora dentro do previsto legalmente, mas que para nós, embora seja uma apreciação política de documentos técnicos, há sessões que é humanamente quase impossível de os analisar devidamente. Obrigada. Paula, quer dizer alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? A questão que aqui foi referida sobre o PAIEL, naturalmente nós não passamos por cima de decisões do Tribunal de Contas, portanto eu acho que temos que aguardar serenamente para ver qual a decisão. Agora, não me parece muito adequado dizer que 33 deputados passam sem dar conta de... portanto, a partir do momento em que o Tribunal de Contas valida as contas, para nós é uma questão sanada, porque, uma vez mais, e volto a repetir, senão daqui a pouco, um deputado da Assembleia Municipal tem que ser psicólogo quando é para tratar das questões, ou assistente social quando é para tratar das questões sociais, professor ou diretor quando é para tratar das questões de educação, economista quando é para tratar da contabilidade da Câmara. Eu volto a repetir, nós temos aqui uma função fiscalizadora, mas fomos eleitos como um projeto político e, portanto, o que é seu dono, e portanto temos que ter a calma e a serenidade e não fazer afirmações dessas, aguardar pelo que o Tribunal disser, porque, quer dizer, o Tribunal de Contas valida e agora são os deputados que andam aqui, não sabem o que fazem, quer dizer, não, mas disse 33 deputados não viram, disse 33 deputados não viram, e portanto, vimos validar pelo Tribunal de Contas. E, portanto, a partir daí, se há questões acima disto, terá que ser o Tribunal a decidir, mas foi o Tribunal que validou. Pronto, e concluo. Não tenho a oportunidade de falar agora. A minha intenção foi trazer um simples exemplo. Podia trazer muitos mais, mas perante a situação, eu julgo que toda a gente ficou, de certa forma, pelo menos os intervenientes, e aquilo que eu quis transmitir, e volto a referir, é que perante, principalmente uma Assembleia Municipal com maioria, o escrutínio deve ser muito melhor e deve ser muito mais plural. Por isso é que nós nos estamos a candidatar, para tentar representar os cidadãos e trazer uma Assembleia mais plural. E aproveito para dizer, peço desculpa o exemplo que trouxe, mas podia ter trazido muitos outros, ok? E peço desculpa, eu refiro isso porque, além disso, há a assessoria jurídica do Executivo, há a assessoria jurídica depois que vocês têm em termos de assistência e apoio. Jurídica não, mas tem apoio secretariado. E peço mais uma vez desculpa, do exemplo que trouxe, está bem? Peço desculpa. Obrigado. Albino Almeida, sobre o tema, 30 segundos, caso queira acrescentar alguma coisa. Eu continuo só deixar aqui uma nota. A Assembleia... O microfone, por favor. Desculpa, peço imensa desculpa. Também me acontece nas Assembleias, às vezes quando a cabeça está a funcionar uma ideia, a mão perde-se na sequência. Coisas que quem tem 60 anos percebe. E, portanto, dizia eu que o que se passa é que, sinceramente, eu espero que todas as forças políticas levem à primeira reunião de líderes estas ideias, porque há muitas outras que não vamos conseguir falar aqui, e eu não quero prevalecer-me do facto de ser Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais para trazer para aqui uma agenda que já foi tratada com todos os partidos na Assembleia da República. Não farei esta noite. Não o farei. Com prejuízo, mas não o farei, porque acho que devo estar aqui no mesmo patamar de igualdade dos outros candidatos. Porque se eu fosse dizer aqui que já se tratou na Assembleia da República e que se espera ganhar mudar com consenso de todas as forças políticas, tínhamos uma noite de debate. E como o ser jornalista não nos daria esse tempo, e eu perderia em favor do debate e condicionaria os meus ilustres colegas nesse debate, não o quero fazer. Obrigada. Vamos passar ao próximo tema. Jorge, é a opinião de toda a gente que é a vontade de todos que haja uma desagregação das freguesias. Qual é a sua opinião acerca deste tema? Bom, eu não diria que é uma opinião generalizada. Há casos que devem ser analisados de uma forma inteligente, completamente liberta de bairrismo, porque podemos cair em situações que, no fundo, serão as populações a pagar as consequências de derivas bairristas ou histórico-culturais, etc.
Eu dou um exemplo, que é o exemplo da minha freguesia, que é a União de Freguesia de Pedroso e Seixos de Évora. O que é que aconteceria com a freguesia independente de Seixos de Évora? Uma freguesia que tem pouco mais de 1 km², 1.700 pessoas. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recurso, como é que ela estará, ou como é que aquelas populações estarão de facto melhor? Independentes, com as suas limitações, ou numa união de freguesias, com uma freguesia maior, com mais população, que podem trazer mais sinergia e, no fundo, mais benefícios para todos. Portanto, eu acho que, e a posição do Partido Chega também, tem que ser algo muito bem pensado, muito bem discutido com as pessoas, libertar esse processo de, como já disse, de sentimentos bairristas e outros, que depois podem, de facto, criar e levantar problemas dos quais as pessoas se poderão arrepender. Só para concluir, em contrapartida, penso que há exemplos aqui no Conselho, como é o caso da União de Freguesias de Costuma, Oliveira, Santinho e Olival, que considero que, de facto, haverá alguma lógica, mas isso serão as populações, de facto, a decidir, numa eventual separação, porque acho que aquele processo não foi bem conduzido e, acima de tudo, não foi bem pensado. Muito obrigado. O Rui Luís Castro. Desagregar a regra esquadra, referendar, debater a sua opinião. Em relação a este assunto, a Iniciativa Liberal tem uma proposta que é o seguinte: desde que se cumpram os critérios que estão posicionados na lei para criar uma nova freguesia, porque neste caso vai ser uma nova freguesia, não é voltar às que existem, penso que é assim a forma, desde que se cumpram os critérios, que são vários, não é? Desde ter um elemento discutido, ter uma casa cultural, há vários critérios que têm que ser cumpridos. Achamos que quem decide tem que ser as populações envolvidas, seja por referência, seja por outro motivo, seja por outro instrumento qualquer. É assim que achamos. Portanto, quem decide, a decisão deve estar próxima dos cidadãos. Neste caso, nos casos, quanto mais próximo dos cidadãos estiver, melhor ela será tomada. Concorda com o referendo, portanto? Sim. Referendo àquelas populações, não referendo ao Conselho inteiro. Luísa, concorda com estas últimas opiniões? Então, para falar. Obrigada. Desagregação das freguesias. Eu acho que devemos começar por situar que foi no ano de 2013 algo que ficou conhecido como a reforma administrativa Relvas, que foi decidido criar a União de Freguesias sem consultar ninguém e sem critérios explicados. Portanto, não foram apresentados os critérios segundo os quais essas agregações foram feitas. Aquilo que foi criado, aquilo que resultou em distorções, quer ao nível do volume de população. Há freguesias em Gaia, por exemplo, que têm muitíssimo mais população do que a maioria dos municípios do país, e também ao nível de distorções ao nível da organização dos serviços existentes. Portanto, houve casos em que freguesias que ambas tinham serviços, por exemplo, de correio, de multibanco, de serviços de saúde, e foram agregadas, e houve outras freguesias que não tinham esses serviços, ou alguns desses serviços, e que ficaram isoladas. Portanto, houve, de facto, distorções no território que foram criadas, para além do facto de não ter havido consulta. Recentemente, muito recentemente, portanto, foi aprovada uma lei que permite a desagregação das freguesias, atribuindo o poder de decidir se devem ser desagregadas ou não, em cada caso, aos órgãos autárquicos, seja Câmara ou Assembleia Municipal, seja Junta de Freguesia ou Assembleia de Freguesia, que pode decidir fazer uma consulta à população ou não. O Bloco de Esquerda, é claro, defende que deve existir sempre uma consulta à população. Nos casos de união de freguesias, a população deve ser consultada e é a população que será soberana a decidir se deve ser feita a desagregação ou não. Obrigado. Pedro, desagregar, ponto, referendar.
Como é que deve ser feita esta reforma? Pois, a posição do PAN sempre foi, por isso, neste processo de agregação de freguesias, como a Luísa falou, em 2013, na famosa lei delas, a posição do PAN sempre foi clara. Entendemos que foi um processo, como já foi aqui dito, feito à régua e esquadro, passando por cima da vontade das populações, do poder local, e sem levar em conta as especificidades de cada parcela do território, nomeadamente as especificidades geográficas, demográficas, históricas, culturais, sociais, etc. Sem dúvida que esta lei de 2013 trouxe em muitos casos um impacto negativo, no que toca à proximidade das autarquias e dos eleitos locais. Por exemplo, em termos de representatividade no poder local, perderam-se mais ou menos cerca de 20 mil eleitos, o que é um número muito significativo. O PAN, quer dizer, desde a anterior legislatura, tem vindo a defender a necessidade de assegurar uma reavaliação casuística, por isso já se falou aqui no referendo, e sem dúvida que isto, cada caso é um caso, cada freguesia tem as suas especificidades, por isso tem que se dar oportunidade às populações para se pronunciar. O PAN nunca foi favorável ao que se passasse do 8 ao 80, isto é, de uma fusão a régua e esquadro ou uma reversão completa feita à torta e direito. Por esta razão, o PAN votou favoravelmente o regime, este novo regime que a Luísa Ferreira falou agora, desta lei quadro de criação, modificação e extinção das freguesias, exatamente por este regime não prever uma reversão completa. Entendemos que esta lei quadro também traça um regime intermédio, digamos assim, instituindo mecanismos que garantem um equilíbrio e uma responsabilidade da gestão pública, nomeadamente no que toca à viabilidade económica e financeira da nova freguesia. Congratulamos também com o facto que é a acumulação de mandatos, que mantém-se os três mandatos. Obrigada. Candidato Albino. Alguns setores de Vila Nova de Gaia afirmam que o facto de ter havido agregação de freguesias foi para servir a alguns interesses políticos. O que é que tem a dizer sobre isto? Bom, a única coisa que posso dizer sobre a matéria é que mora aqui um cidadão que tem muita dificuldade na teoria da conspiração. E, portanto, e mora também aqui um cidadão que disse na Assembleia da República: façam uma lei escorreita e clarinha, de maneira que não voltemos ao tempo em que os seus deputados, quando tinham uma votação incómoda na Assembleia, aproveitavam para ir ao quarto bem no momento da votação, para não ficarem na história como tendo votado a favor ou contra. E, portanto, como eu recuso uma democracia de fachada, não alinho noutra coisa que não seja democracia para resolver problemas da democracia. E queria mais. Queria que percebêssemos que nas universidades, nas faculdades de Direito, que eu não frequentei, mas onde tenho muitos amigos, se ensinava que a vida bate à porta do direito para ser feliz. A vida bate à porta do direito para ser feliz. Os códigos, aquelas coisas em que consensualizamos que podemos viver com felicidade. Porém, em Portugal, algumas vezes, por especial argúcia, a vida bateu à porta do direito para fazer a nossa infelicidade. É o caso da regionalização. A vida bateu à porta do direito, criou ali um entorse constitucional e a regionalização está presa da necessidade de uma revisão constitucional. Toda a gente percebe, creio eu, o que eu quero dizer. Ora, as Assembleias Municipais sofrem muito de situações pouco claras. Portanto, relativamente a Gaia, eu acho que a lei é positiva, a lei que saiu é positiva, tem muito por onde ser trabalhada e pode, de facto, podemos começar, como disse o candidato Ribeiro Castro, uma coisa fantástica, é que a lei prevê limites à desagregação. Portanto, quem não respeitar aqueles limites, não vai poder desagregar. Portanto, acho que vamos ter tempo, de forma séria, de olhar para a lei, para as realidades. E, portanto, quando ouço dizer que referendos não são legais ou que não sei o que não é legal, o que eu digo é: encontremos uma forma democrática de resolver um problema que é de mais democracia e que deve ser resolvido dessa maneira. É de mais democracia para muitas populações e para outras é ainda
de corresponder a perdas sensíveis que tiver, que já aqui foram anunciadas, de serviços públicos, nomeadamente, básicos e essenciais. Portanto, eu acho que as populações vão ter muitas formas de transmitir a quem decide logo lá, na Assembleia de Freguesia, e depois, posteriormente, na Assembleia Municipal, vão ter seguramente formas democráticas, transparentes e claras de resolver isto. Interesses, eu tenho muita dificuldade em responder à pergunta que esse jornalista me fez, quero, aliás, agradecer-lhe por isso, porque eu sou como o Galileu, sabe? E ela move-se. Portanto, toda a gente se move, toda a gente sai de casa, toda a gente come, toda a gente tem necessidades e na vida pública toda a gente faz prevalecer num determinado momento aquilo que acha que é melhor. Daqui não me leva a concluir que sejam interesses que estiveram por trás da reforma real. Muito obrigado. Paula Batista, é uma das bandeiras da CDU a desagregação, a lei tem limites, deve ser feita, voltar tudo ao normal, ponto final, deve-se referendar. Como é que acha que deve ser feito? Bem, a CDU, em tempos, por uma das forças que compõem naturalmente a CDU na Assembleia da República, logo após a agregação, apresentou um projeto de resolução para que fosse possível reverter esta situação. Mas também temos que relembrar o que foi aqui o processo em Vila Nova de Gaia e como é que a agregação foi feita. Uma conversa entre dois partidos que decidiram o que agregar e como, e assim apareceu a agregação das freguesias, tudo em nome de uma majoração que nunca chegou também às freguesias, e isto tem que ser dito, e as pessoas não podem ocultar isto. A CDU, quer na Assembleia Municipal, quer o PCP na Assembleia da República, nunca desistiram da questão das freguesias. Neste momento temos uma lei que poderá, ou não vai, com certeza, pelo conjunto de critérios que tem, restituir todas as freguesias neste município, porque é disso que estamos a falar da restituição das freguesias no nosso município. A criarem-se as outras freguesias, elas não serão exatamente as mesmas que tínhamos, porque não há equipamentos e não correspondem todas aos mesmos critérios. Agora, eu espanta-me é que, como é que nós vivemos desde 74 até 2013, com Seixezelo, com Sermonte, com freguesias tão pequeninas, as suas populações viviam, tinham a sua ajuda de freguesia, tinham alguns serviços, outros, é que nós também não nos podemos esquecer que, entretanto, foram encerrando um conjunto de serviços públicos pelas freguesias fora. E, portanto, tudo isto ajudou a que, quando agora tentarem reverter uma parte deste processo, já não estarão reunidas condições para que vote àquilo que era. Naturalmente que o nosso projeto nunca excluiu a questão de assim que as populações o entendem, porque a agregação foi feita contra a vontade das populações, não vamos voltar a fazer a mesma brincadeira, que é não consultar as populações. É a elas que lhes cabe, ou deveria caber, a questão da decisão se querem ou não querem desagregar da freguesia com que estão agregadas. Mas também relembrar que aqui neste município foi feita uma comissão de acompanhamento, em que todos os partidos compunham essa comissão de acompanhamento para a questão das freguesias e, curiosamente, entre um representante dos presidentes de junta e, curiosamente, a comissão, a dado momento, chega a um ponto em que é unânime na desagregação. Moral da história, acabou a comissão. Portanto, eu penso que aqui há duas forças políticas, essencialmente duas que nós podemos dizer que são de uma coerência profunda. A CDU, que vota sempre a favor da restituição das freguesias, e o PS, que vota sempre contra, porque entretanto há outra força política que ora sim, ora não, conforme os ventos. Portanto, eu penso que aqui ficou clara a posição política dos partidos que compõem a Assembleia. Obrigada. Nuno, vi que estava a concordar com a opinião da candidata Paula. Sim e não. Portanto, em determinada parte sim, tem que efetivamente ser referendado, mas nós temos uma proposta ainda bem mais abrangente. Efetivamente, se por um lado as freguesias são um marco histórico das populações, em termos históricos têm muito valor
Efetivamente, as freguesias mudaram em 74. Aliás, as freguesias eu acho que mudaram desde a primeira estrutura de 1835, que eram consideradas as paróquias civis. Portanto, nós estamos a ver que temos aqui, eu não queria dizer um atraso de 200 anos, mas efetivamente, a partir de 94, nós passámos a ter internet, passámos a ter outro tipo de vias de comunicação, passámos a ter outro tipo de acessos em termos assim, não podemos andar aqui a brincar às agregações e às desagregações. Efetivamente, a de 2013 foi desastrosa, considero desastrosa, mas temos uma opinião muito particular e, de certa forma, temos que dar a voz aos cidadãos. Eu acho que um dos melhores estudos que podemos fazer é o agregado populacional. E repare, há freguesias, muito poucas, possam até ter beneficiado. Por exemplo, eu até julgo que a de Sermondo, com a agregação que fez, passou até a ter mais alguns serviços, apesar de ter ficado sem a junta de freguesia. Reparem, eu não gosto de ver o ICON, a junta de freguesia, como uma instituição, porque até considero, e efetivamente, como disseram os dois partidos, que considero os dois partidos maiores, foi um joguete de interesses, porque efetivamente traz bloco e parece que cada vez mais as pessoas andam à procura de voto para se manterem mais 4 anos. E esta é uma das razões por que nós nos candidatamos. É assim, o estudo tem de ser muito bem feito. O estudo tem que ver as áreas geográficas, tem que ver os serviços que são permitidos. E assim, eu não queria ser mal interpretado, mas eu trocava 5 juntas de freguesia por uma loja de cidadão. Não sei se me estou a fazer entender. Reparem uma coisa, eu se morar em Grijão, ou em Sermonte, ou até em Sandim, eu vou num ano mais vezes à loja de cidadão do Rábida Shopping do que vou em 10 anos, durante 10 anos, a quantidade de vezes que vou a uma junta de freguesia. Reparem, os serviços foram completamente reduzidos aos mínimos numa junta de freguesia e basicamente às vezes quase que me atrevo a dizer que fazem só a gestão dos cemitérios e limitam-se aos dinheiros que venham, que seja da mesma cor política, das autarquias. Não estou a falar especificamente aqui de Gaia, estou a falar de genérico a todo o país. Ou seja, além da abrangência que tem que ser discutida aqui localmente e que seja aquilo que se a lei permitir, que eu julgo que permite fazer essa discussão e haver um referendo local, as nossas ideias que nós trazemos também temos que as levar aos cidadãos, porque efetivamente a mobilidade é um bocadinho fraca em Gaia, mas de qualquer das formas nós vamos mais vezes a uma loja de cidadão no Rábida Shopping do que vamos à nossa junta de freguesia. Obrigado. Renato Almeida, para concluir esta ronda, a sua opinião acerca da forma de desagregar. Ok. Antes de falar nisso, talvez convenha, antes de falar nisso, você igualmente dizer que a agregação surgiu na sequência da bancarrota a que, de facto, o país foi levado. É algo que ninguém falou aqui, mas que eu acho que é um aspecto absolutamente essencial. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente nunca teríamos Troika, não teríamos tudo em Troika, e a Troika nunca nos teria obrigado, de facto, a cortar as despesas e efetivamente foi isso que acabou por determinar a agregação das freguesias. Ora, é evidente que a nossa área política é uma área que eu diria que adora não sobrecarregar o cidadão com impostos e não sobrecarregar as empresas com impostos. E, portanto, a priori, eu diria que para nós é tudo agradável desde que não haja mais impostos. E, de facto, a desagregação pode trazer mais impostos e talvez dá mais dinheiro. Mas os impostos e o dinheiro não é tudo na vida, não é? Nós somos, de facto, uma força política e para nós é muito importante perceber que o território não pode ficar, de facto, sem população. A população tem de se distribuir o mais possível pelo território. A população tem amor à sua terra, tem as suas raízes. Nós não podemos cavar permanentemente um fosso entre freguesias que, de alguma forma, por exemplo, um exemplo muito simples de Sandim, Olival, Oliveira e Costuma. A sede da junta de freguesia é Sandim, porquê? Porque é, de facto, a freguesia que tem maior população e, portanto, foi assim que é determinado. Ora, é evidente que aqui, quer queiramos, quer não, esta área, estas 4 freguesias, têm 1/3 do território de Vila Nova de Gaia e, portanto, é evidente que se vai criar aqui um fosso de centralização relativamente a Sandins e, de facto, e prejuízo relativamente às outras freguesias. Portanto, nós entendemos que tem de haver aqui algum bom senso. De facto, o dinheiro não é tudo. Tem de haver algum bom senso. Temos de perspectivar o território. Algumas áreas têm que fazer sacrifícios relativamente a outras áreas que, de facto, têm menos poder, têm menos acesso às coisas, mas, de facto, têm de ter alguns centros que é muito importante que tenham. E, portanto, nós vemos, e eu particularmente também vejo de facto isso com profundo desagrado, e esta desagregação das freguesias vem de encontro àquilo que é o nosso projeto político da cidade de 15 minutos. De facto, nós entendemos
que as populações devem ter o mais perto possível, enfim, da sua localidade, a escola, a junta de freguesia, enfim, o centro de saúde, etc. Na medida do possível, nós sabemos que não vai ser possível fazer isto tudo, mas na medida do possível sim, e portanto a voz deve ser dada aos representantes das populações, se assim entenderem, e eventualmente se uma outra freguesia entender que deve ser dada a voz às populações por referendo, porque não? É um processo democrático que vemos com muito prazer e nós depois cá estaremos para, de facto, também ajudarmos nesse processo, como não podia deixar de ser. Obrigada. Vamos dar agora os últimos 30 segundos a cada candidato. Jorge, começamos por si. Eu só queria sobre esta matéria dar uma nota do que foi dito, peço desculpa, mas é por uma questão de conhecimento aos nossos concidadãos e a quem possa estar aqui na sala. Pedia-lhe que... Sou muito breve e desconheçam que o que a Troika impôs foi a redução do número de câmaras. Nunca a junta de freguesias, não está em programa nenhum da Troika as freguesias, estão as câmaras. À boa maneira portuguesa, começámos pelos pequeninos e pelos indefesos e, portanto, a Troika lá foi engolindo aquilo e começou-se pelas juntas. Isto é a primeira verdade objetiva. O estava, era, e é muito simples de perceber. Se eu vos disser que a junta de freguesia, a União de Freguesias de Mafamud e do Lado do Paraíso, em habitantes, é o 28º município do país, dali para baixo todos os municípios têm menos habitantes do que a União de Freguesias de Mafamud e do Lado do Paraíso. Portanto, é só para perceberem como é que foi feito o recorte. Por outro lado, ainda que todos nós possamos ter, volto a dizer, a ideia inicial, sonhos à realidades e leis. A alteração de freguesias e o que for decidido nas freguesias tem de ser aprovado na Assembleia Municipal e depois na Assembleia da República, porque é competência estrita da Assembleia da República. Portanto, não vamos prometer coisas que primeiro não seremos nós a fazer. Poderemos contribuir como deputados todos para ser feito, mas com comprometimento e com realismo, porque senão as pessoas pensam que é tudo fácil e não vai ser tudo fácil. Isto não dá para tudo. Jorge, 30 segundos. 30 segundos. Só para dizer que é um tema complexo, que quem tem que decidir, que no fundo são as populações, não têm toda a informação que é necessária para decidir algo com esta magnitude e com aquilo que vai representar para as vidas delas. Portanto, tem que se iniciar um processo, quando isto de facto for decidido, se quiser avançar, tem que haver um processo de informação e de discussão pública para as pessoas saberem em consciência aquilo que vão decidir e aquilo que vai implicar para o seu futuro. Rui, então, nada a acrescentar. Passava então Luísa Ferreira da Silva, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Pedro. Também. Já fez. Paula Batista. Eu creio que ficou bem saliente que, na minha opinião, nem sou a favor da agregação nem da desagregação, mas efetivamente, como o candidato chegou disse e referiu muito bem, se nós conseguirmos transmitir às populações que, e vou de forma aleatória, dizemos que de Olival, Sandinho, Costume e Lever, se juntarmos e dissermos assim, a junta vai ser onde eles quiserem, e tivermos uma loja de cidadão com serviços à população, ficamos a saber que aquela gente, aqueles cidadãos, não têm que se deslocar à loja de cidadão do Gás Shopping. Portanto, do Gás Shopping, desculpa, do Arrábia. Portanto, a nossa decisão é que tem que ser mesmo discutida, em termos de agregação ou de desagregação, mas mostrar efetivamente às populações as grandes vantagens e dizer-lhes que não perdem a sua identidade cultural, nem os séculos de história que lá têm aquelas freguesias. E o desenho geográfico pode continuar da mesma forma como está feito. Ok? Eu sei isso. Então, a Paula Batista tem a palavra, Paulo, 30 segundos. Só para dizer que o poder democrático local, uma junta de freguesia, não é uma loja de cidadão. É um envolvimento com pessoas, é o órgão democrático de maior proximidade, é onde as pessoas se deslocam, é onde as pessoas propõem ou deveriam propor, é onde as pessoas participam e iniciam a sua vida cívica na política, é onde as pessoas vão à junta de freguesia por 1001 razões. Era o órgão democrático que devia de saber as pessoas que necessitam de apoio social. A escola se funciona, se não funciona, se há posto médico. Uma junta de freguesia é muito mais que isto, não é uma loja de cidadão. E também, ainda bem que não, porque com aquilo que não conseguimos ter de ligação com uma loja de cidadão, da forma como estão a funcionar os serviços, ainda bem que não, mas garanto que é muito mais que isso. E o que disse sobre Grijó e Sermão, porque eu sou
natural, habitante toda a minha vida de Grijó. Não é isso que se passa em Grijó. E eu não sou da força política nem da cor política do Presidente da Junta, mas não é isso que se passa em Grijó. Acho que tem algum desconhecimento daquilo que se passa. E as populações de Sermondo não estão, assim, também tão satisfeitas por não ver os seus serviços no seu local. Não tem afinidade cultural absolutamente nenhuma. Até lhe digo, há mais afinidades culturais e sociais com a freguesia de Seixezelo, Grijó com Seixezelo, do que Grijó, que é ali Paredes Meias com Sermondo. Não há afinidade absolutamente nenhuma. As pessoas conversam, têm, naturalmente, tratam-se de forma cordial, mas não têm qualquer tipo de ligação. Portanto, isso é um desconhecimento profundo de uma realidade que eu pessoalmente conheço muito bem. 10 segundos apenas. 20. Só para dar um exemplo, que falou muito bem de assistentes sociais. Nós temos assistentes sociais na Junta de Freguesia, temos assistentes sociais na Segurança Social, temos assistentes sociais na Guerra Social e temos assistentes sociais, talvez nos bombeiros, alguns. Okay? Portanto, há uma disparidade de serviços e de funções. E isto tem que ser tudo discutido a quando houver uma agregação ou uma desagregação. É só isto que eu quero referir. Obrigado. Agradeço. Fernando Almeida, penso que quer acrescentar qualquer coisa. Queria que fosse muito breve. Toda segunda volta, eu também. Sim, toda segunda volta também. Tem razão, peço imensa desculpa. Bom, é evidente que foi a bancarrota socrática que levou a troca a impor a agregação de câmaras. Todos sabemos isso, e é evidente que, por analogia, vieram também a agregação das freguesias. Isto é absolutamente evidente. Agora, também é evidente que uma junta de freguesia e uma loja do cidadão são entidades evidentemente muito diferentes. E, portanto, não podia estar mais de acordo com isso. Obrigado a todos. Passávamos então para o nosso terceiro tema, o futuro do Conselho, e eu começava pelo Rui Leite Castro, esta onda. Rui, qual deve ser o rumo de Vila Nova de Gaia? Bom, eu penso que pensar no futuro do Conselho talvez nos leve a pensar no futuro dos Conselhos e no facto de se poder descentralizar um pouco mais o governo central, com atribuições às autarquias de várias vertentes que ainda não estão, nomeadamente na saúde e na educação, como, claro, com o envelope financeiro. E isso é que eu acho que as Assembleias Municipais, penso que todas, ou pelo menos aquelas que tivessem esse interesse, deveriam, junto do Poder Central, fazê-lo, porque Portugal é dos países que têm menos, são à volta de 15% do financiamento. O próprio local, na Europa, anda na volta dos 25%, está muito abaixo do que deveria ser. Isso é uma questão. Depois, pugnar também pela desburocratização, tornar os processos simples, tornar os processos mais fáceis, ajudar a que as pessoas consigam realizar as suas ideias, o seu empreendedorismo, reduzir os impostos naquilo que é possível. Há várias as câmaras, neste caso, as Assembleias Municipais, que têm o poder de o fazer. Pode haver a evolução do IRS ser reduzida, pode haver o IMI ser mais baixo. Há aqui conselhos próximos de ganhos, os IMIs são mais baixos. Portanto, criar condições para que as empresas possam ser atraídas para o Conselho e, nesse sentido, criar um desenvolvimento económico e mais emprego e tudo que vem atrás do desenvolvimento económico. Eventualmente também em zonas onde se queira promover a construção, volto outra vez à questão dos impostos, porque é isso que se pode muitas vezes trabalhar, haver a isenção de taxas de construção, por exemplo, redução de 50% do IMT, em zonas específicas, não é? Portanto, todas essas decisões que passam pela Assembleia Municipal, e se houver esse interesse, há esse poder. Também falaria da rama, não é? Os impostos são muitos. E enfim, mas voltava ao início, ou seja, lutar pela descentralização, lutar pela trazer poder cada vez mais perto das pessoas, neste caso, mais poder para os municípios e, eventualmente, mais poder para as freguesias. É isso. Obrigada. Luísa, como é que espera ver o Conselho no futuro? Liga o microfone, por favor. Como é que eu vejo o Conselho? Eu imagino este Conselho do futuro como um Conselho que tenha um plano de mitigação e adaptação às alterações climáticas eficaz. Quer dizer, com metas quantificadas
e exigentes aos vários níveis, da agricultura, da floresta, das práticas industriais, das práticas de construção, por aí fora. Da revalorização dos resíduos, tudo isso que nós sabemos que é importante. E que tem também, dentro desse plano, uma estratégia de promoção da literacia relativamente a esta questão, dos efeitos das alterações climáticas, junto da população, porque vai ser preciso o apoio da população para aderir a esta transformação radical que vamos ter que fazer do nosso modo de vida. Vejo este concelho como um concelho com transportes, numa rede de proximidade em relação às habitações e de uma rede que, de facto, pelos horários e pelos percursos que percorre, corresponda às necessidades das pessoas. Vejo este concelho como um concelho com mais habitação pública e municipal, por forma a responder às necessidades da habitação e vai fazer baixar o preço médio dos arrendamentos e sobretudo dos arrendamentos, e com eficiência energética nas habitações. Vejo no futuro deste concelho uma mobilidade mais fácil. Peço que conclua, por favor. E inclusiva, um urbanismo amigável, não vou detalhar mais, a saúde como prioridade nas estratégias municipais, em todas as opções, a existência de um diagnóstico social do concelho, a tarifa social da água implementada e a fixação no concelho de empresas sustentáveis com contratação que combata, com condições à contratação que contrariem os salários baixos e os vínculos instáveis. Muito obrigado. Pedro, vimos que concordou com parte que a Luísa disse. Perguntava-lhe qual deve ser o rumo de Vila Nova de Gaia. Pois, o futuro do Conselho de Município de Vila Nova de Gaia passa necessariamente pelas opções políticas tomadas hoje e pelo comportamento que os municípios de Gaia terão hoje, não amanhã, hoje, ou melhor, ontem. Importa, desde logo, termos na base de todas as decisões políticas, como a minha colega Luísa Ferreira falou, a realidade das alterações climáticas. Isso é um assunto que está em cima da mesa, não vale a pena escondê-lo e fazer de conta que não existe. Por isso, temos obrigatoriamente de ter soluções e implementar medidas que se dirijam à sua mitigação. Desde logo a soberania energética, que é um tema de relevante importância, a mobilidade intermodal inclusiva, ativa, sem esquecer uma política direcionada à gestão dos resíduos, como também já aqui foi referenciado, e a uma economia circular, dando uma nota especial à reutilização dos bens e dos equipamentos de consumo que utilizamos diariamente e que muitos deles têm uma vida efêmera. Neste capítulo também é muito importante fazer uma referência à política do abandono do glifosato, que o glifosato continua a ser usado no município de Vila Nova de Gaia, ao arrepio de toda a comunidade, digamos assim, clínica e médica, que dizem, que falam sobre os malefícios do glifosato. Aliás, todas as análises clínicas hoje em dia provam que nós temos excesso de glifosato no nosso organismo. Por isso, deixar o glifosato como instrumento de desherbagem e ter especial atenção à proteção do arvoredo urbano. Felizmente foi aprovada uma lei recentemente também, com a ajuda do PAN na Assembleia da República, que vai obrigar então, vai pôr os municípios nos eixos relativamente ao arvoredo. Temos que cuidar dos ecossistemas. Sim. Temos que cuidar dos ecossistemas e garantir a conservação da biodiversidade. Eu não poderia deixar de falar, vou acelerar, não poderia deixar de falar na educação, na literacia ambiental, na literacia alimentar, sem esquecer uma educação inclusiva aberta a todos. Nós não temos um concelho próspero sem saúde, e aí a saúde representa uma fatia muito importante também na qualidade de vida dos gaenses. É primordial solucionar a montante das grandes causas da mortalidade. E hoje nós vemos que a maior parte, as causas de maior mortalidade são de foro, doenças cardiovasculares,
onde há uma íntima ligação com a nossa qualidade de vida, com o nosso sedentarismo, com a nossa alimentação. A saúde mental, só para terminar, eu tinha muito mais coisas para falar, mas a saúde mental é muito importante. Aliás, a pandemia veio verificar exatamente isso e o quanto impreparados estamos nesta matéria. Deixem-me só terminar com uma coisa que é cara ao PAN, que são as políticas de proteção e bem-estar animal, que este município não trata, ou melhor, o município direciona todas as políticas neste momento para começar a plataforma da PATA, mas a PATA não resolve os problemas a montante relativamente ao programa sede, aos parques de realojamento das matilhas, às famílias de acolhimento, às esterilizações, uma série de problemas que nós temos aqui na questão da causa animal e que terão que ser, obviamente, resolvidos, e é assim que eu vejo o Conselho do município de Gaia muito melhor do que agora. Obrigada. Albino? É ou não possível combater problemas como já referidos, transportes, na habitação e outros problemas aqui referidos? Bom, são realidades que, como se percebe aqui, ninguém está em desacordo. O caminho para lá chegar vai ser decidido pelos gaienses no dia 26. E, portanto, eu acredito que o Conselho vai continuar na senda do progresso, vai continuar a fazer as opções que já deram provas de funcionar, seja na educação, nomeadamente com os jovens deficientes que têm um programa de atendimento todo o ano para além das escolas, e do tempo escolar, dito desta maneira assim mais simples. Vão ter melhor saúde, porque o hospital está em transformação e com isso já há novos meios de diagnóstico que são relevantes, e portanto vai continuar seguramente esse caminho. O caminho que se começou com a recuperação da cerâmica de Valadares, de apoiar fortemente as empresas quando elas são uma mais-valia para o Conselho, acredito que também vai continuar. Acredito também que a mobilidade, ainda agora se começou a mexer nela a sério, também vai melhorar. E desse ponto de vista, queria só ser muito pragmático. E é isto. No próximo domingo, os gaienses têm para onde escolher. E eu congratulo todas as forças políticas de Gaia, porque deve ter sido o único conselho dos grandes, que é o terceiro do país, onde menos falou de PRR. Falou-se mesmo das realidades do Conselho. Portanto, a minha congratulação a todas as pessoas. Por isso, os gaienses estão bem preparados para no domingo, terem uma posição clara e voltarem a definir pelo voto um caminho que eu acredito que foi o que aconteceu durante os últimos 8 anos e que deve continuar, porque as políticas públicas demoram tempo a consolidar. A desfazer é muito rápido, a fazer demora tempo e a ver resultados ainda demora mais. Portanto, eu acredito que os gaienses irão certamente construir o Conselho, que já podem ver em algumas áreas melhor do que outras, é verdade, mas isso ninguém o nega. Quererão agora, naturalmente, que o ênfase seja posto nas áreas onde estamos menos bem e precisamos estar bem como os outros. Obrigada. Eu passava agora a palavra à Paula Batista. Paula, o que devemos mudar ou que o futuro julga que deveríamos ter em Vila Nova de Gaia? Naturalmente que a CEDU apresenta-se como um projeto que visa melhorar a vida dos gaienses. Não é possível apresentar um projeto onde os baixos salários, a pouca mobilidade, a falta de habitação não estejam nessa equação. Até porque não é possível falar de ambiente, de descarbonização, se não tivermos uma habitação digna, se não tivermos mobilidade que garanta a todos os cidadãos deixarem o transporte público e movimentarem-se com a rapidez que os tempos de hoje nos exigem e também que não seja só para trabalhar ou para a escola. A nossa vida vai muito para além da dimensão do trabalho e a dos jovens da escola. É preciso dar resposta a estas necessidades de mobilidade. É preciso dar respostas na área da educação. Não é por termos uma escola que nos garanta deixar os filhos das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, que nos garanta mais educação, garante mais tempo de permanência na escola, única e exclusivamente. Educação não é isto, vai muito para além disto. Temos um parque escolar do primeiro ciclo ainda
e este sim é a competência da Câmara, com mais de 50 anos. Temos alguns equipamentos modernos e que esses mesmos são discutíveis porque nem sempre estão de acordo com as faixas etárias das crianças que lá estão. Não temos, por exemplo, um estudo sobre os mega-equipamentos, não temos um estudo sobre o que foram os centros escolares, não temos um estudo e uma avaliação sobre o que é a escola a tempo inteiro e o efeito que causa nas crianças. Não concedemos às nossas crianças o direito de brincar livremente sem ser supervisionado e que elas cresçam de forma livre, espontânea e equilibrada. Faltam-nos espaços verdes, espaços desportivos, pavilhões onde se possa praticar desporto. É preciso um efetivo apoio ao movimento associativo que consta desta rede social do mais alto e elevado estrato social ao mais baixo. É fundamental o apoio ao movimento associativo porque é extremamente rico no nosso concelho, nas diferentes freguesias e em todo o território. E, portanto, o nosso projeto é um projeto de coesão económica, territorial, social e cultural. E para isso é preciso haver investimento, é preciso haver disponibilidade e é preciso que os gaenses votem na CDU para que o nosso projeto se possa implementar. Por isso, dia 26, votem CDU. Obrigada. Nuno, que projetos é que apresenta para ser melhorias no Conselho? Isso é mais a parte do Executivo, mas de qualquer das formas, Obrigada. eu vou trazer a voz do meu candidato e exatamente com esse programa. Espero um Conselho muito mais próspero, com medidas que tenham às vezes cabeça, tronco e membros. Não quer dizer que nós não possamos ter uns pinóquios nos jardins, não ter umas piscinas olímpicas, mas acho que há prioridades, percebe? E é isso que o nosso candidato também traz a debate. Temos que ser os mais idosos. São 320 mil habitantes e não temos cuidados continuados em Gaia. E acho que nesta primeira que eu tive algumas reuniões com as corporações de bombeiros, acho que eles devem ser os primeiros a intervencionar, porque eu ouvi casos que eu pensei que já não existissem no século XXI, de idosos que estão mortos há 4 dias fechados de casa que ninguém sabia, só os vizinhos é que acabaram por os identificar. Acho que aí tem que se atuar e os bombeiros acho que são uma das prioridades nesse aspecto. Há pouco, e voltar um bocadinho atrás, relativamente às juntas de freguesia, temos assistentes sociais nas juntas de freguesia, mas ninguém coordena quem é que identifica estes casos e eles acontecem. Queríamos também falar pelas crianças, vou ser muito breve, porque aqui o nosso programa eleitoral é quase idêntico relativamente às AECs e relativamente às escolas. Queria que cumprissem exatamente a lei de 2018 com das crianças, do apoio dos auxiliares das crianças com necessidades educativas especiais, essas especialmente, mas também sabemos que há escolas que faltam auxiliares. E por todos nós também, e eu vou falar no PRR, assusta-me o PRR, e nós temos uma proposta bem mais abrangente, que é não precisamos do PRR, conseguimos fazer negócio com as construtoras e trocar, ao invés de géneros, ao invés de impostos, trocar por géneros, ou seja, uma construtora faz 100 fogos, cede 20 para habitação social e habitação a custos controlados. Escusamos de recorrer aos bancos, temos habitação social para podermos atribuir a custos controlados à população sem esperar o PRR, porque assustam o PRR, percebem? E ainda estamos a fazer um pagamento do Plano Especial de Reabilitação passado, que foi o programa antigo, e só para concluir, e pelos animais, a lei que foi criada dos animais do não abate, que eu concordo que ela existe, a do não abate de animais relativamente ao PAN, neste momento estamos com um grave problema, que existem matilhas. Esta semana ouvi uma notícia que haviam 1000 gatos espalhados na Covilhar, claro que não é o Conselho de Gaia, mas haviam 1000 gatos espalhados, e isto tinha de ser combatido e bem discutido, não só aqui na Assembleia, e depois levar à Assembleia da República, porque efetivamente temos que ter algo a fazer, a acrescentar. Eu julgo que sei o que é que poderá ser, mas não sou especialista em animais, mas a esterilização é necessária neste momento e a legalização dos criadores de animais. Porque quando nós tivermos à nossa porta os problemas dos animais, que já temos pessoas que dão de comer aos animais e nós pensamos que elas estão a fazer bem e não estão a fazer bem, estão a trazê-las as doenças para perto da nossa casa, temos que efetivamente discutir esta situação. Obrigado. Fernando Almeida, quanto ao futuro do nosso Conselho, que rumo tomar, o que mudar, perguntava a sua opinião. Nós, a Aliança Democrática, um dos partidos da Aliança Democrática foi o PSD, que entre 1997 e 2013, como sabem, geriu e foi um ponto de desenvolvimento de Vila Nova de Gaia. De facto, geriu muito bem este Conselho e
gostaríamos imenso que de facto esse esforço e esse crescimento, esse desenvolvimento se viesse a verificar de novo. E não há razão nenhuma para que isso não se verifique. Repito que as preocupações ambientais já então foram muito manifestas. Aliás, basta, por exemplo, recordar o engenheiro Poças Martins, que teve uma área absolutamente decisiva, por exemplo, na limpeza das ribeiras de Gaia, que aliás hoje nos permite, e foi continuado, aliás, pelo atual Executivo Camarário, no sentido de terem essa preocupação com as ribeiras e que nos permite ter essas águas, ter de facto praias com madeira azul e termos uma costa nesse aspecto muito interessante. Portanto, nós demos de facto desenvolvemos imenso a habitação, nomeadamente a habitação para as classes sociais mais desfavorecidas. Produzimos milhares de habitações para as pessoas. De facto, ao nível da saúde, o hospital tinha também na altura claro que não teve o processo de investimento que tem tido ultimamente. Felizmente tem tido, mas de qualquer forma não teve também este processo de downgrade que teve e que agora eventualmente poderá vir a crescer de novo, achar que assim aconteça. Portanto, ao nível da saúde, a saúde é muito cara. Eu gostei muito de um dos convidados que eu também falava na saúde mental, é algo que me é muito caro. Não sabem, sou psiquiatra e penso inclusivamente futuramente trazer ao ser desta instituição propostas que eventualmente depois serão aceitas pelo Executivo ou não, mas enfim, terei que primeiro falar com o nosso grupo e depois eventualmente trazê-las. Mas de facto nós demos provas em imensas áreas. Evidentemente gostávamos também muito, como todos já falaram, aliás, que a mobilidade fosse francamente melhorada e evidentemente que as nossas empresas, as empresas do Conselho, fossem cada vez mais sofisticadas e que nós conseguimos atrair investimento de elevada qualidade. E evidentemente que esse investimento de elevada qualidade também vai trazer recursos humanos ainda melhores. Era ótimo que eu lembro que, por exemplo, nós estamos muito deficitários de engenheiros informáticos. Eu sei que tenho na minha família, por exemplo, um elemento da minha família que não consegue arranjar engenheiros informáticos em número suficiente e tem de se deslocar, ou melhor, tem que ter filiais na Índia, na Roménia, no Brasil, porque de facto nós não conseguimos ter engenheiros suficientes, mas, por exemplo, investir a este nível e conseguimos captar empresas, e eu já vou acabar então, muito obrigado, captar empresas que trazem recursos de excelente qualidade, acho que também era muito importante para o Conselho e o Gaia, não há o Gaia, está em todas as condições para fazer. Obrigada. Jorge, quais são as suas perspectivas para o Conselho de Gaia? Não está ligado. Exato. Eu gostaria de ver o Conselho de Gaia no futuro, e de preferência num futuro não muito longínquo, um Conselho onde não existissem estas diferenças brutais entre as freguesias do Norte e as freguesias do Sul e do interior, onde essa mesma diferenciação negativa provoca, por exemplo, que promotoras imobiliários fujam de Gaia e optem por Santa Maria da Feira, por exemplo, em Aveiro, onde processos de licenciamento na Câmara demoram mais tempo do que propriamente a construir uma casa, um prédio, onde também nessas freguesias do Sul existem problemas gravíssimos de transportes que obrigam, por sua vez, as pessoas que tenham a possibilidade ou tenham que ir morar para essas freguesias de terem viatura ou um transporte próprio, porque a rede de transportes não consegue de forma alguma satisfazer as necessidades das pessoas que têm que ir para o centro de Gaia ou eventualmente que tenham que ir para outras partes do distrito. Gostava de ver uma planificação municipal ampla em relação à rede de transporte, juntamente com os STCP, também pensada do ponto de vista metropolitano, porque, como todos sabem, há muitas pessoas que trabalham no Porto moram em Gaia. Gostava de que cada vez menos o desenvolvimento do Conselho dependesse de investimento público. Gostava que os investidores, tanto nacionais como estrangeiros, vissem em Gaia
um concelho, uma cidade com grandes oportunidades, uma cidade amiga do investimento, que permitisse um desenvolvimento harmonioso, não dependente só dos fundos públicos. Gostava que o dinheiro público fosse aplicado de uma forma rigorosa e criteriosa, que desse aquela sensação às pessoas de que, de facto, cada cêntimo conta nas contas do município e do Executivo Camarário. Gostava também de ter um hospital, de uma vez por todas, reclassificado no grupo E, que o colocassem ao nível do Hospital de São João e de Santo António, que não se percebe porque é que ainda isso hoje não aconteceu. Muito obrigado. O nosso tempo é longo, se estivessem todos de acordo, passávamos à intervenção final. Penso que já todos foram muito claros neste tema. Portanto, para a intervenção final, eu começava pela Luísa Ferreira da Silva. Portanto, pedia em 3 minutos falasse com quem está a ouvir. Microfone, por favor. O Bloco de Esquerda está na Assembleia Municipal de Gaia desde 2005. Tem feito um trabalho sério de acompanhamento e de fiscalização em relação à ação do Executivo e tem dado atenção a múltiplos problemas que tem trazido para a Assembleia. A questão do amianto, por exemplo, em 2005 foi logo levantada pelo Bloco, as questões de género, portanto há questões que são assim um bocadinho paradigmáticas de terem sido trazidas por nós como primeira vez, não quer dizer que fôssemos os primeiros a pensar, mas fomos os primeiros que pusemos aqui e que, por exemplo, essas duas têm vindo a ser resolvidas razoavelmente ou bem pela Câmara, pelo Executivo. Ao longo do tempo. Também levantamos questões como a problemática do sem-abrigo e, volto a referir, a tarifa social automática da água, que tentaremos não deixar cair. O Bloco de Esquerda tem sido uma voz crítica, foi uma voz crítica em várias coisas, e nomeadamente, mais recentemente, em relação à descentralização das competências para as autarquias. E foi voz crítica em relação a isso e vota contra essa chamada descentralização, que no fundo é uma municipalização, por ela ser feita sem um debate sobre a regionalização. Pensamos que vale a pena propor um debate alargado sobre a questão da regionalização. A regionalização está prevista na Constituição desde 76 e é uma condição necessária para a correção das assimetrias, nomeadamente entre o litoral e o interior no nosso país, no conjunto do território, e cria condições a uma gestão mais participada, mais próxima dos centros de decisão e, portanto, mais sustentável e mais democrática. E este combate às assimetrias é, para nós, importante e o debate sobre a regionalização deve ser feito. Nesse sentido, como voz crítica, e é esse que penso que é o papel que nos compete numa Assembleia Municipal, e como voz crítica atenta, responsável e com um trabalho feito e sério, consideramos que vale a pena votar no Bloco, porque é importante haver na Assembleia pluralidade e o máximo possível de pessoas que tenham uma posição diferente, sobretudo numa Câmara em que sobretudo em câmaras em que o Executivo tem a maioria absoluta e, portanto, há menos vozes. É mais importante haver na Assembleia vozes discordantes em relação às opções, porque a tendência é manter o mesmo pensamento quando há uma maioria absoluta. E, portanto, era aquilo que queria dizer, é que acho que vale a pena votar no Bloco com confiança. Obrigada. Pedro? Pois, nestes últimos 3 minutos queria realçar a importância que o PAN,
sendo um partido muito recente, ocupa já no espectro político nacional, desde logo por trazer a debate temas estruturantes que não, antes muito pouco discutidos no plano político, como por exemplo, já falámos aqui, as grandes questões estruturais relacionadas com a proteção ambiental, com as alterações climáticas, mas também os relacionados com a proteção e o bem-estar animal. Tudo isto conseguimos fazer sem esquecer as pessoas, porque costumo a miúdo ouvir dizer primeiro estão as pessoas, mas não, conseguimos gerir todos estes temas em simultâneo. Por isso, os próximos anos, na visão do PAN, vão ser complexos, à escala global, sem dúvida, e por maioria de razão, à escala local, com os municípios a serem chamados à linha da frente para tomarem e implementarem medidas públicas num cenário de descentralização de competências, como já foi aqui falado. O PAN encara a política como um veículo para a mudança. Foi isso que fizemos estes últimos 4 anos aqui nesta casa, levando a debate temas estruturantes relativos a pessoas, ao ambiente e aos animais. Assistimos em Vila Nova de Gaia, na visão do PAN, a uma completa ausência de um plano estratégico que tenha o foco na área ambiental e na proteção do bem-estar animal, e que, na nossa ótica, tem tido a consequência da perda de biodiversidade, essencialmente pela perda de habitat e pela enorme pressão urbana que cada vez os habitats são sujeitos. As pessoas estão efetivamente em primeiro lugar, é verdade, mas este valor é indissociável à preservação do ambiente e à defesa dos direitos dos animais. O que propomos para os 4 anos foi aquilo que nos propusemos há 4 anos atrás, ou seja, dedicação, trabalho, honestidade e desenvolver um trabalho com respeito por todas as formas de vida e pela nossa casa comum, que é o planeta Terra. O caminho faz-se, na verdade, com políticas que coloquem as pessoas, o ambiente e os animais a coabitar harmoniosamente. Por isso, o apelo que faço, obviamente que é o apelo a votar no PAN, para que possamos ter uma sociedade mais participativa, mais inclusiva e onde, uma palavra que eu gosto muito, que é a compaixão, que possa efetivamente se materializar na sociedade e nos municípios de Neto. Obrigado. Muito obrigado. Então agora a palavra ao Albino Almeida, portanto pedia-lhe em 3 minutos que fizesse a sua intervenção final. Muito obrigado. Queria, naturalmente, agora que chegamos ao fim do debate, sair do registro de um debate entre candidatos e passar ao registro daquela que é, com muito orgulho meu, o projeto que aqui represento. Dedicados a Gaia começou por ser um projeto em que fomos falar com as pessoas, às instituições, aos clubes, e muitas dessas pessoas estiveram a trabalhar ao longo de 8 anos com a Câmara Municipal. Esse trabalho é também deles e é, portanto, a garantia de que continuarão a ser gaienses dedicados a Gaia que me leva a dizer claramente que o voto deve ser nesse projeto e, concretamente, no Partido Socialista. E porque gostava de dizer ao meu caro colega aqui a debater que os anos do PSD que identificou nos anos seriam perfeitos se não tivessem deixado uma enorme dívida que foi preciso pagar e que nos tirou 210 milhões de euros nos últimos 8 anos, tiveram que estar a ser pagos para trás, já falamos disto e do Tribunal de Contas, e podiam estar hoje a render muito mais aos gaienses se pudessem ser aplicadas em medidas atuais. Desse ponto de vista, verão brevemente, porque houve pandemia e não tem tendência a esquecer-se do que é mau, o que é desde logo uma coisa positiva, como certamente se estará de acordo, foram feitos assim, mas a verdade é que em breve aparecerão algumas respostas sociais que aqui foram focadas, que ou já estão a funcionar, ou não sendo ainda visíveis, vão funcionar para alguns dos problemas que aqui foram identificados. E claro, para o que existe, irão funcionar seguramente melhor, porque é nesse caminho que a Gaia tem estado nos últimos 8 anos e é esse caminho que precisa de ser, digamos, continuado. E continuado, digo aos gaienses muito claramente isto. Este projeto é um projeto de gente tranquila, de gente calma, é um projeto moderado, que não deita tudo fora. Eu lembro-me de ser atacado na campanha de 2013, e eu disse ao Presidente da Câmara, por o Dr. Menezes ser o PIN que nós trazíamos na lapela. Era assim que se dizia.
O que é que fizemos? Dissemos, somos herdeiros da parte boa e da parte má. Continuamos o que era a parte boa. Por exemplo, nos manuais que os nossos jovens têm nas escolas. Atalhamos objetivamente o que tinha que ser atalhado, que foi rapidamente levar a Câmara ao equilíbrio económico. Isso não se pode negar porque está à vista. E depois queria também dizer a alguns colegas do debate que devem morar noutro concelho. É que o único concelho que cresceu em termos de população no Norte não foi Santa Maria da Feira, foi Gaia. E não cresceu tão pouco como isso. Portanto, com tantos defeitos, algumas virtudes terá para que as pessoas tenham aumentado e estejam mais pessoas a viver aqui do que nos outros concelhos. Que diabo há de ser uma coisa objetiva, quer dizer, quando a gente olha para os números e para a estatística, eles não enganam. E desse ponto de vista, foi Gaia. Não foi nenhum outro concelho da área metropolitana do Porto que cresceu. E evidentemente que Gaia começa a ficar com muitas intenções de investimento, muito investimento concreto. Esta semana começou a funcionar o Hilton aqui. Vou terminar, É só para eu ter a certeza que estamos a falar do mesmo concelho, porque às vezes o que ouço dá-me a impressão que outros vivem fora de Gaia. Mas não é problema. Agora não posso é deixar passar isto. E, portanto, aquilo que nós dissemos e dizemos é que os gaenses sabem que podem contar com o PS nas horas difíceis. Foi isso que aconteceu em Gaia. E quero, naturalmente, do ponto de vista desta garantia, invocar uma herança que para mim é muito simbólica, que é a herança de Manuel Menezes Figueiredo, como garantia de que Gaia tem continuado a crescer democrática e conseguindo falar com todos, incluir todos, num projeto que, ao cabo e ao resto, como se percebeu aqui, todos nós estamos empenhados em que o nosso concelho seja melhor, a vida dos nossos concidadãos seja melhor e alguém deve estar a gostar do trabalho que estamos a fazer, porque senão não tínhamos crescido em termos populacionais, como fomos os únicos a crescer na área metropolitana do Porto, com a expressão que tivemos. Por isso, votar no Partido Socialista é o caminho que espero e desejo para Gaia. Muito obrigada. Paula Batista. Eu peço desculpa, mas eu pensei que o debate tinha terminado e realmente achei que os 3 minutos tinham passado muito rápido, mas pronto, falha minha. Antes de mais, referir que Gaia é não só o terceiro maior concelho em população, mas é também um concelho extremamente rico nas suas gentes, nos seus costumes, nas suas tradições, no movimento associativo, entre outras muitas coisas. A CDU é uma força política que se apresenta uma vez mais, como sempre, desde o abril democrático a eleições, mas acreditamos que é possível fazer mais e melhor. E é possível fazer mais e melhor, e eu vou deixar-vos aqui alguns exemplos daquilo que foi o nosso trabalho ao longo destes 8 muito poucos exemplos, até porque o tempo não vai permitir, em 3 minutos, explanar aqui aquilo que foi a nossa intervenção municipal, mas eu penso que é importante salientar. É preciso fazer mais e melhor, e por isso votamos contra o regulamento de estacionamento que veio dar continuidade a um negócio desastroso aqui em Vila Nova de Gaia do mandato anterior, PSD-CDS. A CDU estará sempre ao lado dos gaenses naquilo que diz respeito à desoneração fiscal, nomeadamente a do IMI, entre outras. A CDU defendeu e defenderá sempre a segurança dos gaenses, como o fez com o problema dos bombeiros sapadores, que inclusive depois daí resultou uma nova recruta e que neste momento já está a necessitar de uma nova recruta também, porque já passaram 8 anos e já na altura havia sapadores muito próximos da aposentação. A CDU defendeu e defenderá sempre as freguesias, como já aqui há pouco referimos. Defendemos a alteração que ocorreu do regulamento do transporte de táxi. Defendemos os serviços públicos, como defendemos como lutamos contra o encerramento das caixas de autodepósitos, as finanças dos carvalhos, CTTs, SASUs, serviços de saúde, entre outros. A CDU defendeu não só as freguesias, como tentamos aflorar várias vezes o debate, que não tem sido possível, sobre uma efetiva regionalização. É importante colocar isto em questão, é importante isto ser discutido e avançarmos para um outro patamar de democracia. A nossa
Constituição permite-o, é preciso avançar. A CDU apresentou, em tempo útil, uma proposta para que se fizesse a estratégia de habitação local, apresentada recentemente, que possibilitará projetos e outros projetos, vamos ficar para já pelos projetos, na área da habitação, que nos é uma área tão cara. A CDU propôs inúmeras vezes um observatório social resultante daquilo que foi uma avaliação no Conselho sobre as questões sociais, em que 2/3 da nossa população vive de apoios sociais, sejam eles reformas, pensões, entre outros, maioritariamente sobre isto. Portanto, eu penso que a CDU não é só agora nas eleições que se apresenta com propostas. A CDU trabalhará sempre em prol das populações, naquilo que será os seus problemas, serenamente, como sempre o fez, e o mais assertivo possível, indo de encontro àquilo que são os problemas prementes e urgentes de resolver. Obrigado. Nuno, 3 minutos, por favor. Eu candidato-me à Assembleia Municipal com a nossa lista pelo Movimento por Gaia para trazer efetivamente os problemas dos cidadãos. Nós queremos sair um bocado dos blocos partidários que já estão no sistema e pretendemos que haja uma pluralidade na Assembleia, principalmente na Assembleia onde existem 33 deputados. Eu pessoalmente estava cansado de reclamar nas redes sociais contra o governo, contra determinado tipo de políticas e decidi desta vez ser um cidadão mais ativo e então tentar a minha sorte. Nós não queremos captar os votos do PS, do PSD, da CDU, porque já temos blocos montados, nós pretendemos captar efetivamente os votos dos assistencialistas e dos cidadãos que estão mesmo descontentes com a forma do trabalho que é feito. Quem não se revê nos partidos e sistemas pode nos ver como uma solução de cidadania. Eu quero-me apresentar porque eu tenho 23 anos nesta autarquia, portanto não tenho nenhum desconhecimento relativamente ao Conselho e mais, fui carteiro com muito orgulho durante 4 anos e conheço toda a zona de Grijó e dos Carvalhos e de Pedroso e até Peluzinho. Portanto tenho algum profissionalismo em alguma área geográfica de conhecimento, só para ter a resposta. Nós trazemos efetivamente ideias fora da caixa, coisas novas que, como já falamos há pouco, das economias circulares que vão ser preponderantes na próxima década, porque senão, principalmente as economias circulares relativamente à construção civil, porque vemos regularmente despejados ao longo do Conselho detritos das construções civis e têm que ser, principalmente de pelador e agora está na moda também os telhados, depois não é na moda, é efetivamente o que se tem que aplicar nas economias circulares. Efetivamente, a Gaia também modificou muito, mas nós também temos que ver que as contas também ficaram verde relativamente ao que se tem falado, ficaram verde porque também as isenções, agora mudei assim muito rapidamente o tema, as isenções de IMI aumentaram 53%. Existia muita construção civil há 10 anos atrás em termos de habitação e as isenções acabaram há relativamente pouco tempo e caíram quase todas em cima de um conjunto de anos. Efetivamente, pronto, e eu vim-me apresentar. Quero captar os votos dos abstencionistas, quero captar os votos das pessoas que estão descontentes, não pretendo aqui mudar ideologias, não somos à direita, não somos à esquerda, somos podemos chamar um movimento, podemos chamar um partido para representar os cidadãos de Gaia e para trazer ideias novas. Obrigada. Fernando, últimos 3 minutos. Bom, eu não tenho dúvida que a Aliança Democrática tem um programa que nós fomos debatendo, ou melhor, que fomos analisando e que fomos descrevendo, que me parece um programa extremamente interessante. Foi amplamente programado, foi amplamente debatido, foi amplamente comunicado aos ganhenses e penso que a nossa história, com de facto 16 anos de grande desenvolvimento do Conselho e o nosso programa permitem dar aos cidadãos a garantia de que, de facto, esse processo de desenvolvimento se vai repetir. Penso que o facto, quando se muda a dívida que, de facto, o PSD deixou na Câmara, é evidente que a dívida, qualquer dívida nunca nos é agradável, a não ser em certas circunstâncias. E eu tenho de confessar
na minha casa, e eu procuro gerir na nossa casa, nós procuramos sem dívida. Gostava imenso que a nossa casa coletiva, o nosso país, não tivesse a dívida que tem. E, evidentemente, agrada-nos saber que o nosso município não tem dívida e que pagou a dívida existente. Mas também há dívida, que é a dívida com maior qualidade, e a dívida tem algum valor e a dívida que não tem. E aquela dívida que de facto foi criada foi uma dívida que permitiu um desenvolvimento ímpar e que no último ano, inclusive, o Executivo, isto é, entre 2012 e 2013, o Executivo tinha vindo de facto a diminuir essa dívida de uma forma significativa e depois este processo continuou e muito bem com o atual Executivo também. E, portanto, esta questão de dizer que nós deixamos uma dívida imensa é verdade, seria muito mais agradável não ter deixado, diminuímos-la significativamente, mas foi isso que possibilitou este desenvolvimento, aquele desenvolvimento de outra forma não é possível. De qualquer forma, é um facto que nós gostávamos de ter um conselho mais homogéneo entre o interior do litoral, o sul e o norte. Gostávamos de ter um conselho mais uniforme. De facto, nós temos conseguido, o conselho tem conseguido captar investimentos de qualidade, ainda agora foi-se referido, e felizmente isso aconteceu. Mais um hotel, o Wilton, que vem aqui para vir na Algarve, e muito bem, à semelhança de outros que tinham vindo, como o Oriente, etc. E, portanto, isso para nós é muito bom. De qualquer forma, quando dizemos que queremos absolutamente miseráveis, como é que é o que acontece, por exemplo, entre Miramar e o Hotel Salveira, eu nunca vi aquela rua tão, de facto, tão esburacada, tão, nas condições tão miseráveis em que se encontra. Portanto, gostávamos de ter um conselho, de facto, mais uniforme, saudável ecologicamente, na linha, aliás, do que todos nós pretendemos, com pessoas mais saudáveis, ou pelo menos com bom acesso a instituições de saúde de grande qualidade e melhor alojadas, é de facto isso que todos nós gostaríamos, por favor. Sim, evidentemente, não falamos na cultura do desporto, é algo que nos é muito caro, muito querido, e que pode ser, do nosso ponto de vista, pode ser desenvolvido. Quase não falamos nisso e lamento imenso, mas acho que nós na área da cultura podemos conseguir coisas absolutamente extraordinárias, mas como não tenho tempo, vou ficar por aqui e muito obrigado. Muito obrigado. Jorge, os últimos 3 minutos, por favor. A Assembleia Municipal é um órgão fiscalizador por excelência. Nesse sentido, é fundamental termos uma voz dentro da Assembleia Municipal que consiga equilibrar os poderes dentro dos diferentes órgãos municipais. Precisamos de ter uma representação robusta do Chega dentro da Assembleia Municipal, uma representação que evite qualquer deriva de autoritarismo e poder absoluto dentro do Conselho. Precisamos de equilibrar os poderes nos órgãos municipais. Só este equilíbrio permitirá que a voz e os interesses do povo sejam verdadeiramente defendidos. Nós nunca tivemos em órgãos autárquicos, é a nossa primeira vez. Nós nunca levamos o país 3 vezes à falência, como já o fez o PS. Nós não aumentamos a carga fiscal de uma forma como hoje em dia se torna quase insuportável. Dê-nos essa oportunidade, não se vão arrepender. Obrigada. Rui, 3 minutos. Como já foi aqui referido por algumas forças políticas, é o terceiro conselho com maior população, mas não é o terceiro conselho em realidades sociais, económicas e culturais. E, portanto, isso teria que passar a ser. Portanto, se votar a iniciativa liberal, lutarei para que isso aconteça na medida do possível, e às vezes um deputado faz a diferença, não é? É bom que a Assembleia Municipal reflita as várias correntes de pensamento de toda a população e, portanto, por isso apelo ao voto da iniciativa liberal. Muitas das propostas que eu ouvi agora na última ronda, penso que são propostas não específicas da Assembleia Municipal, mas mais de uma ideia de país e mais de uma ideia do Executivo. E lembro, como já referi anteriormente, que a autonomia é pouca na Câmara, nos municípios, ou seja, volto a referir, o orçamento é baixo, são 15% em vez da média de 25%, 15% do PIB do país em vez dos 25%, ou do custo do Estado em vez dos 25%, que é a média europeia.
falar de educação e de saúde sem praticamente autonomia existente nas escolas é nula praticamente. Na saúde é relativa, também não há, ou seja, o que poderemos fazer, como já referi, é lutar junto do Poder Central para haver mais descentralização ou regionalização ou qualquer forma de diluir o poder que está centralizado em Lisboa. Para além disso, criar as condições para o desenvolvimento económico. Não se fazem leitos novos, não há melhoria das condições de vida das populações, não há melhoria enfim, todas as atribuições que as pessoas possam ter se não houver desenvolvimento económico. E para isso já referi, e volto a referir, portanto, redução de impostos nas áreas em que seja possível, desburocratização, mais celeridade nos processos, facilidade das pessoas poderem desenvolver o seu objetivo de vida sem entraves e com menos Estado e melhor Estado. Um Estado mais presente, mas mais controlador, mas menos Estado. Terminaria dizendo que, na verdade, um deputado faz a diferença e, às vezes, para levar assuntos à Assembleia Municipal é preciso que haja um deputado que pense completamente diferente de todas as outras forças políticas. Portanto, apelo ao voto da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos. Quero aproveitar também para dar os parabéns ao Pedro Ribeiro de Castro, que veio festejar connosco o seu aniversário. Parabéns. Obrigado a todos. Em meu nome, da Esther, do Gaia Semanário e do Terras de Gaia, agradeço a presença de todos. Quero dizer que foi uma honra estarmos a moderar mais este debate, já que estamos da Câmara, agora com os candidatos à Assembleia, e desejar-vos a melhor sorte a todos para o próximo dia 26, onde o povo será soberano e estaremos aqui depois, mediante a decisão do povo. Obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado.